E aí? Já parou para pensar que às vezes uma lista de números que não parece fazer sentido, na verdade esconde um código, um padrão secreto? Pois é, hoje a gente vai aprender a quebrar esses códigos e quem sabe até prever o futuro. Bom, pelo menos o futuro de uma sequência numérica, né? Então, bora mergulhar nisso. Ok, para a gente começar a decodificar, vamos logo de cara para um mistério visual. Olhando assim, de primeira, pode até parecer um quebra-cabeça bem complicado, mas o legal da matemática é justamente isso: encontrar a simplicidade, a ordem, no meio de uma aparente bagunça. Então tá aqui o nosso desafio. A gente tem a figura 1 com 4 quadrados, a figura 2 com 7, a figura 3 com 10. A pergunta é, quantos quadrados vai ter a figura 100? Imagina só contar um por um até chegar lá, seria, nossa, muito demorado. Com certeza tem um jeito mais esperto, um atalho. E é exatamente essa ferramenta que a gente vai construir agora para resolver não só esse problema, mas qualquer um parecido. Certo, mas antes da gente resolver o nosso quebra-cabeça principal, a gente precisa dominar uma habilidade essencial: como encontrar a regra, sabe? Aquele passo oculto que liga um número no outro. Para isso, vamos começar com um exemplo bem mais simples. Dá uma olhada nessa sequência aqui: 2, 4, 6, 8. Bem familiar, né? São os números pares. Mas a pergunta é: qual é a lógica por trás? Qual é a operação matemática que leva a gente do 2 para o 4, do 4 para o 6 e assim por diante? E tá aí, a chave de tudo. O passo oculto é simplesmente somar 2. A diferença entre cada número é sempre a mesma, é constante. Essa coisinha simples, esse mais 2, é a peça fundamental que resolve o padrão. É a primeira parte do nosso código. Pois é, isso que a gente acabou de ver tem um nome oficial, é uma sequência aritmética. E essa constante, esse valor que se repete, o mais 2 no nosso caso, a gente chama de razão. Usar esses nomes ajuda a gente a organizar o raciocínio e saber qual ferramenta usar para cada tipo de padrão. Beleza, então a gente já sabe achar razão. Esse é o primeiro passo. Mas o poder de verdade... o poder de verdade está em criar uma fórmula universal. Um tipo de código-mestre que deixa a gente pular direto para qualquer posição da sequência. Pode ser a décima, a centésima, até a milionésima, sem precisar ir de um em um. E esse tal código-mestre também tem nome. É o termo geral. Pensa nele como se fosse uma máquina mesmo. A gente coloca o número da posição que a gente quer, a tal da posição n, e a máquina devolve para a gente o valor exato daquele termo. Simples assim, sem cálculo manual um por um. Mas como a gente monta essa fórmula? Na verdade, é pura lógica. Pensa comigo. A gente sempre começa pelo primeiro termo, certo? O A1. Agora, para chegar em qualquer outro termo lá na frente, o termo n, quantas vezes a gente precisa somar a razão r? A gente não soma n vezes, mas sim n menos uma vez. E é daí que nasce essa fórmula mágica. AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes r. Ela resume toda a lógica da sequência de uma só vez. Ok, agora que a gente já pegou o jeito das sequências aritméticas, vamos expandir um pouco os horizontes. A lógica de encontrar um padrão funciona para muitos outros tipos de sequência. Vamos dar uma espiada rápida em outros exemplos que são um pouquinho mais complexos, mas olha, são fascinantes. E se em vez de somar, a regra fosse multiplicar? Aí a gente tem uma sequência geométrica. Olha só esse exemplo. Cada termo é o dobro do anterior. O padrão aqui não é de soma, é de multiplicação. E o resultado? O crescimento é muito, mas muito mais rápido. É exponencial. Existem outras sequências que crescem de um jeito bem diferente. Veja essa: 1, 4, 9, 16. Aqui, a regra não está na diferença entre um e outro. O segredo está na posição deles. O primeiro termo é 1 ao quadrado. O segundo, 2 ao quadrado. O terceiro, 3 ao quadrado. E por aí vai. É uma sequência quadrática. E dá para ver o padrão bem claro com esses quadrados crescendo. E claro, não podia faltar ela, né? A famosa sequência de Fibonacci. A regra aqui é super elegante. Cada termo é simplesmente a soma dos dois que vieram antes. E o mais incrível é que esse padrão aparece em tudo que é lugar na natureza. Na espiral de uma concha, no jeito que as plantas crescem, até na formação de galáxias. A matemática está, literalmente, em toda parte. Certo, tudo isso é muito legal. Mas a pergunta que fica é: e na vida real, onde a gente usa isso? Pois é, vamos ver agora como esses padrões aparecem e ajudam a resolver problemas bem práticos do nosso dia a dia. Olha só esse problema bem clássico.
Um serviço de carreto tem uma taxa fixa de R$ 80, mais R$ 15 por quilômetro rodado. Um valor fixo, mas um valor que aumenta constantemente. Te lembra alguma coisa? Pois é exatamente a mesma estrutura de uma sequência aritmética. A taxa fixa é como se fosse o nosso primeiro termo, e o valor por quilômetro é a nossa razão. E quando a gente joga isso numa tabela, o padrão fica ainda mais óbvio. Dá pra gente criar uma fórmula geral para esse problema. O preço, que a gente pode chamar de P, é igual a 80 mais 15 vezes a quantidade Q de quilômetros. Com isso na mão, a gente consegue calcular o custo para qualquer distância. Um problema de negócio vira uma expressão matemática simples de resolver. Muito bem. Agora que a gente já tem todas as ferramentas, estamos prontos. Chegou a hora de voltar para o nosso desafio do começo, aquele quebra-cabeça dos quadrados. E, finalmente, decifrar o código. Vamos aplicar o nosso método. Primeiro passo. Qual é o primeiro termo? O A1. É 4. E a diferença entre os termos? Bom, de 4 para 7, a gente soma 3. De 7 para 10, soma 3 também. Então, a nossa razão, R, é 3. E a posição que a gente quer descobrir, o N, é 100. Pronto, agora é só jogar tudo isso na nossa fórmula. E o resultado é 301. Vamos ver o cálculo? 4, que é o primeiro termo, mais 99 vezes 3. Isso dá 4 mais 297, que é igual a 301. Ou seja, a figura 100 vai ter exatamente 301 quadrados. A gente descobriu a resposta sem precisar desenhar nada. Esse é o poder do termo geral. Então, a grande lição aqui é essa. O termo geral é a chave de tudo. Ele é a tradução de um padrão que poderia ser infinito para uma única expressão, uma fórmula bem compacta. É a ferramenta que transforma o que a gente observa em algo que a gente pode prever. Isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Se a gente parar para olhar ao nosso redor, no trânsito, no jeito que uma planta cresce, até em como o dinheiro rende no banco, tudo tem um padrão. Fica a pergunta: que outros códigos ocultos que governam o nosso dia a dia estão por aí só esperando para serem decifrados? A busca por padrões, essa nunca acaba.